Bom dia para você e boa tarde para mim, porque agora são 2h30. Já tinha gravado esta aula, mas eu não apertei o botão para gravar. Então, é sobre, né? Vou ter que refazer. Então, vamos lá. Eu achei esse documento aqui, eu vou ser bem sincero, eu não sabia que era tão fácil encontrar no Drive. E, e aí a gente tem Embraer por assunto. Então, eu tô aqui na parte de pronomes por agora. Tudo bem. Vou dar a regrinha do jogo, uma breve teoria, e aí a gente já pode fazer todas as questões. Então, regra número 1. Ó, os sujeitos, aos sujeitos, eu tenho que usar pronomes do caso reto. Quem são pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E pros objetos são os pronomes do caso oblíquo. Quem são eles? Me, mim, se. Botar o T, né? Te, ti, se, si, nos, vos. E só, né? Só esses. Então vou colocar o vos pra cá. Não confundir com vós, ó. Tem uma diferença entre vós e vos. Ok, nós e nos também. Tudo bem. Tá. Essa é a primeira regrinha. O que significa isso? Que se eu for dizer que eu vou. Deixa eu ver. Eu vou ver um amigo. Então, a gente fala muito cotidianamente. Vou ver ele, né? Ah, eu amo ela, sabe? Esse tipo de coisa. Onde é que tá o erro? Isto aqui é um objeto. Então ele tem que ser um pronome oblíquo, tá? Ah, esqueci do o, né? Aqui também. O a, os, as. E essas variações? Lo, lá, no, nas. Enfim. Se aqui eu tô querendo usar um objeto de terceira pessoa no singular, então tem que botar o. Beleza, beleza. O que eu quero dizer nessa parte? Não posso dizer ver ele. Tudo bem. Parte 2. Outro que eu esqueci. Ler. Os mais importantes, né? Regra número 2. Existem tipos que são sempre OD e existem tipos que são sempre OI. Quem é sempre OD? O, A e as suas variações. Quem é sempre OI? Lhe. Certinho agora. Beleza. Então, aqui no caso, eu estou usando um OD, né? Porque quem vê, vê algo. Tem um OD. E aí, tá de terceira pessoa, no singular. Então, eu tenho que usar o. Beleza. Então, terceira regra. É a regra da queda lá da última consoante. Como é que funciona? Se o verbo termina em R, S ou Z, o que vai acontecer? Cai a consoante, cai consoante, e o vira lo. Como assim? Bem aqui é ver ele? Bem aqui, bem aqui, ó. Bem aqui não é ver ele? Eu colocaria inicialmente ver o, porque objeto direto eu tenho que usar o ou a. Só que tem o R final, então vira vê-lo. Esse acento aqui é só para manter a tônica, né? Já vamos ver isso mais pra frente. Um exemplo com Z. Fiz.
Eu colocaria fiso, mas cai e vira filo, sem acento, porque não precisa. Ah, comes-o, vira comelo. Loucura, né? Comelo. Não confundir com comelo. Por quê? Olha só, o comes tem tônica aqui, ó, come. Então eu tenho que manter aqui. No caso de comer, o virando comelo, a tônica tá aqui, então tem que continuar aqui. É basicamente isso. Ok, eu vou usar essas três regras e vai ficar um pouquinho mais fácil de entender nos exercícios. Beleza, o número 1. Eu já tava fazendo aqui, só que, enfim. Leia a tira, aí tem uma tira bonitinha, ele tem que completar as lacunas. Beleza. Então eu posso completar com nas, las, elas ou lhes. Ah, tudo bem. Tudo que eu estou fazendo aqui é colocar um objeto direto. Ele vai esconder as nozes. Esconder o quê? As nozes. Então, se ele vai esconder algo, esconder algo, eu tô com um OD. Beleza, pela regra número 1, eu não posso usar elas, porque é o pronome do caso reto, tá? Eu estou querendo botar um objeto. Vamos ver aqui. Pela regra número 2, eu não posso usar lhes, porque lhes serve para OI. E quem esconde, esconde algo, tem um verbo transitivo direto. Não pede preposição, é objeto direto. Então sobra nas ou las. Tá. Realmente, às vezes eu posso usar o nas. Quando que eu posso usar o nas? Não coloquei aqui. É quando termina em M ou ão. Som nasal, de forma geral, se eu estiver esquecendo de algum caso. Então, eu escreveria tomaram, vai. Tomaram o. E fa. Hum, pior que eu nem posso usar isso. Já vou explicar, porque eu tava pensando em farão. Então eu acredito que seja só M mesmo. Vai ficar estranho. Isso aqui é coisa de colocação pronominal. Beleza. Ó, como é que funciona? Se eu termino com o M não cai. O que que acontece? O M continua e o O vira no. Então eu falo tomarão no. O que que acontece aqui no farão? Acontece uma coisa que a gente chama de mesóclise. Ênclise é isso aqui, quando o pronome estava depois. Quando o pronome vem depois. E próclise é quando vem antes. Tipo, não te amo. Esse T tá antes do verbo. Agora, mesóclise é uma coisa que acontece dentro. É assim que fica, ó. Fá. Ok. Ficaria assim. Fá, o, rão. Tá? Como eu tenho que. Hum, desculpa. É far, o, ão. Aí, como tem o R, volta para aquela regrinha. Morre o R aqui. Vira um acento. Faloão. Legal, né? Fica um negócio bem estranhão. Tá. Enfim, não era sobre isso que eu queria falar. Então eu tenho entre esconder nas ou escondê-las. O nas só aparece quando é nasal, quando é M. Não tem M, aqui é R, então cai o R, vira las. É a letra B a resposta. Tá, e tem um textinho aqui. Vamos ver. Isso aqui não é o que eu quero tratar. Vamos ver isso aqui. Quero tratar sobre esse uso de OD ou OI.
Então ele fala: "Quero que vá até a clínica de sono, porque não tenho problema para dormir. Eu sei, eles querem estudar você." A frase do médico, eles querem estudar você, está corretamente reescrita de acordo com a norma padrão língua portuguesa em, de novo, estudar alguém, estudar algo. Então eu quero um OD. Então eu não posso usar nem lhe. Aqui lhe, eu não posso colocar eles, né? Estudar tu, eu não posso, não poderia usar isso, porque tu é do caso reto. Beleza, então só pode ser lo, no ou ti. Não posso usar no, igual foi na questão anterior. Por quê? O no só aparece quando tem um M lá. E aqui não tem M, então não pode ser no. Então tenho estudar lo, estudar ti. Ó, como é que funciona? É claro que o estudá-lo já tá certinho, né? Caiu o R, apareceu o lo aqui. É claro que eu já marcaria A. Agora, por que eu não colocaria a letra D? Por dois motivos. Número um. Número um. Eu estou falando de estudar você. Você é uma coisa conjugada na terceira pessoa. Você está feliz. Você foi ao parque. Não é você estás, como seria tu estás. Ou você foste, como é tu foste ao parque. Não. Eu conjugo na terceira pessoa, então ele funciona como terceira pessoa. Olha, eu botei ao contrário. Terceira pessoa. Ok, tudo bem. Para além disso, ah, claro, se é terceira pessoa, isso aqui é segunda pessoa. É o tu. Para além disso, esse ti, ele não pode vir juntinho do verbo. Quem vem, na verdade é o te. Seria como se eu escrevesse, olha como fica estranho. Só não é estranho assim, porque é parecido. Mas seria como se eu escrevesse estudar mim. Isso não acontece nunca. Você nunca ouviu falar disso, porque não é verdade. Não acontece. Não acontece. Ó, como é que a gente escreve? Estudar me. Então deveria ser estudar te. No mínimo. São esses os motivos. O primeiro é por causa da concordância e o segundo é porque realmente ele não funciona assim. Quando é que eu posso usar isso aqui? Com a preposição. Estudar a ti. Enfim, vamos ver. Assinar a alternativa em que o pronomes destacado expressa a ideia de posse. Ah, que legal. É o tal do valor adjetivo, né? Eu sempre posso transformar uma frase em outra, usando um dele, um meu, um seu, que são pronomes possessivos. Essa transformação. Eu estou usando duas estruturas que são análogas, e aí eu consigo classificar. Então, como é que ele vai dar essa questão? Sem ler. Ele vai dar três orações em que o destacado é um objeto, e vai ser muito fácil de olhar isso. E em uma delas, não vai ser objeto. Ele vai ser, na verdade, adjunto adnominal. Como é que eu vou saber disso? Por quê? Porque como é que eu vou conseguir descobrir isso? Porque eu vou conseguir trocar por uma estrutura análoga com um pronome possessivo. Então vamos olhar aqui. Lembrei-me de uma piada. Quem lembra, lembra-se. Quem se lembra, lembra-se de alguma coisa. Esse lembrei-me, ele é uma coisa só. Esse me não é objeto, não é nada do tipo, ele é a parte integrante do verbo. Posso colocar um dele aqui, meu, né? Que é me, então tem que ser meu. Lembrei meu de uma piada, sabe? Não. Não se preocupe comigo, capitão. Aqui é a mesma coisa, ó. Preocupar-se. Quem se preocupa com. Não estou fazendo toda a análise sintática, mas só a cargo de curiosidade. Isso aqui seria OI, isso aqui também seria OI, tá? E esses dois aqui são parte integrante do verbo. O capitão, claro, elogia-lhe a bravura. Quem elogia, elogia algo, tá aqui o meu algo.
E eu posso muito bem facilmente transformar isso aqui em elogia a bravura, ó, dele. Elogia a bravura dele. Não é natural que surja essa frase? Tá aqui a resposta, tá? Mas mal ele vira as costas. Quem vira? Ele. Isso aqui é sujeito. Tem nada a ver com posse. Então, é isso. É uma questão um pouquinho chatinha, mas que quando você pega o jeito, tudo fica muito mais trivial. Questão 9. Vamos ver aqui. Ah, não, isso aqui eu não quero falar disso. Isso aqui é uso de pronome para retomar. Eu tô falando de sintaxe, então eu vou resolver questões que envolvam a isso! A sintaxe! Tá. Aqui, ação alternativa da correta sequência à frase em conformidade com a norma padrão. Um falso médico de mascarada pode escrever uma receita médica em relação ao sistema eletrônico por prescrição de medicamento, por não saber usar ele, não saber usar. O que ele está fazendo? Ele está dando isso aqui, aí quer que você complete com algumas das alternativas o que vem aqui. Aí a pergunta é: qual dessas alternativas completa de acordo com a norma padrão? É isso, é um pouquinho estranha essa questão. Vamos usar a regra número 1. Qual é a regra número 1? Vou voltar aqui, ó. Cadê? Regra número 1. Caso reto é sujeito, caso oblíquo é objeto. Então, não posso colocar ele. Por quê? Caso reto. Beleza. Agora eu tô entre lhe usar lhe ou usá-lo. Segunda regra, o igual od, lhe igual oi. Quem usa algo. Usa algo. Ou seja, é um od. Então eu tô neste caso aqui, ó. E olha o que eu tenho aqui. Olha quem eu tenho aqui. Bem facinha, né? Letra C. Vamos ver aqui. Em conformidade com a norma padrão, a frase da menina no terceiro quadrinho está corretamente reescrita em. Então, tudo que ele está fazendo é usar ou lhe. É isso, é sobre isso que se trata a questão. Vamos lá. De novo, tem que achar a predicação do verbo para depois classificar. Então, vou levar. Quem leva, leva algo. Leva algo. Ou seja, eu tenho VTD. Então, eu espero que venha o. Tá, então eu tenho vou levá-lo, que é em conformidade, né? Levar, caiu R. Levar-lhe, não pode. Levar ele, não pode. E levá-lo, tá de boa. Então, eu fico só com A ou D. Vamos ver aqui. Tá, aí depois eu tenho que analisar o verbo dar. Quem dá algo a alguém. Eu espero dois objetos, um direto e um indireto. Então, comida é objeto direto. Dei o quê? Vou dar o quê? Comida. Dar a quem? A ele. Então, em teoria, tá aqui. Esse a ele é o meu objeto indireto. Vamos olhar outra. Para casa e dar-lhe comida. Mesma coisa. Aqui é OD e aqui é OI. Então, esta aqui está de acordo e, em teoria, esta aqui também está de acordo. Qual é o problema de uma delas? Muito que bem, eu não ensinei isso em crase ainda. Então, você teria que saber isso de antemão, mas já explicitando, este sinal aqui, ele é uma fusão de uma preposição a com um artigo feminino a. Uma preposição com um artigo. Prep. Se eu preciso de um artigo feminino, eu preciso que a palavra que venha depois seja feminina. E o que eu tenho depois?
ele. Ele, que é masculino. Tá errado. Por isso que a resposta é a letra D. Questão 12. Aí tem um textinho aqui. Apareceu o desses insetos, rendeu a eles o apelido de formiga infernal. Nananana, tá. Aí ele vai reescrever e pergunta qual é o uso correto do pronome. Mesma coisa. Vamos ler a primeira. A aparência hostil desses insetos rendeu-lhes. Então eu quero saber se eu vou usar lhes ou se eu vou usar, cadê? Os. Essa é a primeira parte da questão. É só voltar aqui, ó. Rendeu algo a alguém. Pronto. O apelido, a aparência rendeu algo, o apelido, a alguém, a eles. Como tem preposição, esse aqui é OI, então eu deveria usar lhes. Tá, aqui aparece hoje, então não pode ser essa. Aqui aparece hoje, não pode ser essa. Aqui. Tá, então eu vou analisar só A e C. De formiga infernal, encontraram-lhes. Tem no texto? Vamos ver aqui. Não tem. Então vamos analisar o verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo. Sem preposição, espera objeto direto. Logo, eu vou preencher com o. Ou a, né? E variações. Então não pode ser isso aqui. Acabou. A letra A. Que parece com nos. Como tem M, olha aqui, ó. Como tem M, tem que aparecer nos. Aí aqui já é a parte de verbos, então eu não vou entrar nisso. O que eu posso fazer é predicação, que são pouquinhas que teve, todos os anos. Vamos ver aqui, a parte do pum-pum. Cadê, meu Deus? Concordância, eu vou aparecer aqui daqui a pouquinho. Você vai ser o próximo vídeo. Aqui, ó. Predicação, é tipo, ó, só isso aqui. Então tá, vamos ver aqui. Na oração ou comê-la em forma de queijo, requeijão, manteiga e coisinhas, o verbo tem a mesma predicação que o destacado em. E aí não tem nenhum destacado. Então, tá, beleza, eu fui achar e tá aqui. Era esse daqui, ó. Explicou, reclama, beber e falta que deviam estar destacados. Tá, beleza, como é que você faz? Claro que para comparar, primeiro você tem que achar a predicação do primeiro. Então, comer. Quem come, come algo. Então eu já esperaria um objeto direto, e é esse que eu tenho bem aqui. Será que esse em forma de queijo, requeijão, manteiga e coisinha, será que esse em não dá, sendo preposição, será que isso tudo aqui não é... Meu Deus do céu, será que isso tudo aqui não é aí? Eu precisaria que esse em forma estivesse sofrendo a ação, estivesse sendo alvo da ação, mas não, né? Não é um alvo, não. Em quem? Em que? Não, né? Esse em forma é um modo. Comeu em que modo? Comeu em que formato, sabe? Isso aqui, tudo na verdade é um adjunto adverbial de modo. Beleza. Então eu estou procurando um verbo que tenha só AD. Um verbo transitivo direto. Vamos lá. O dono da usina, entrevistando, explicou ao repórter que a situação é grave. Quem explica, explica algo a alguém. Explicou a quem? Ao repórter. Explicou o quê? Que a situação é grave. Tendo um objeto direto e um indireto,
VTDI. Não é a letra A. O jornal aqui do município reclama contra a poluição do rio. Quem reclama, reclama contra algo. Tá aqui, ó. Contra o quê? Contra isso aqui. Tem só um objeto indireto, então é VTI. Não tem capacidade econômica para beber leite. Quem bebe, bebe algo. Bebe o quê? Leite. OD. Então esse carinha aqui é VTD. Vai ser a minha resposta. Por que será que não é a D? Se falta dinheiro aos pais dos garotos para adquirir o produto. Ah, se falta, quem falta, o que falta, né? Falta algo. Falta a alguém. Aqui tá faltando os dois, né? Falta o quê? Dinheiro. A quem? Aos pais dos garotos. Olha aí. E esse para adquirir o produto, ele não pode ser um objeto indireto por causa do para? Não, né? Ele responde a pergunta: falta para quê? Com que fim? Né? Falta por quê? Esse tipo de coisa. Isso aqui é um adjunto adverbial de finalidade. Mas não vem ao caso. Só precisaria fazer essa análise do OD e do OI que eu acharia que a letra C é a resposta. Enfim, adeus.